e quem está falando é o presbítero Kleber, do Ministério de Casais e EPG. E hoje a gente vai estar começando mais um podcast, amém? Olá pessoal, aqui quem fala é a diaconisa Renata, juntamente com meu esposo. Vamos estar hoje aqui com os nossos convidados de honra para estar aqui conosco nesse podcast, amém? Está apresentando eles para vocês. Quem fala é a missionária Jaqueline, da Igreja Evangélica de Praia Grande. Diácono José. Amém. Gente, então vamos começar. A gente quer saber primeiro como é que vocês se conheceram. Quem começa? A gente conheceu no colégio, né? Eu vim da Bahia com 13 anos, aí eu estudei até a 6ª série lá. Precisava continuar aqui os estudos. A gente morava em um sítio, a minha mãe morava em um sítio, e a escola mais próxima era no Monte Cabrão, e não sei se vocês conhecem. Aí eu fui estudar nessa escola e ela já estudava lá, a 7ª série. A gente conheceu lá na escola. Você conheceu lá? E você? Então, eu também já estava lá, né, que eu estava concluindo a 7ª e 8ª série, então foi um período que a gente se conheceu. Né? A gente se conheceu, mas era aquilo, né? A gente não era muito próximo do outro, né? Conversava, assim, o básico, né? Aquela amizade, né, da escola, mas a gente não tinha aquela sintonia, porque a gente não via nada assim, porque ele gostava de outra moça, eu gostava de outro rapaz, sim. E assim foi a época que a gente conheceu, mas a gente não ficou junto nesse período. Bacana. Depois... E o namoro, como é que foi assim? Como é que vocês começaram a namorar? O namoro foi bem depois, eu já estava no ensino médio, já estudava no Guarujá, e ela também, só que estudava em escolas diferentes já, né? Só que a igreja era a mesma, né? A igreja de Monte Cabrão. Aí eu já morava no Monte Cabrão nessa época. Aí a gente começou a frequentar a mesma igreja. Aí o amigo meu falou, tem uma menina lá que tá solteira e tudo mais, mas não era ela, era uma tal de Daiane lá. Aí eu comecei aí eu falei com a Daiane e tudo, só que não deu certo, né? Aí ele foi, tem a Jaqueline também, investe nela e tudo mais. Sim. E foi desse jeito aí. E aí, Jaqueline, como é que foi? Então, como ele falou, né? Foi dessa forma mesmo. Eu já congregava lá desde os meus 14 anos, fui batizada nesse ministério, que é a igreja onde eu cresci, né? A minha família cresceu ali, foi ali a minha infância. Então, assim, eu já tenho ali muitos anos. Depois que ele foi para lá, né? Como ele falou, que ele se mudou para lá com o Monte Cabrão e começou a congregar juntamente comigo. E aí foi assim, né? A gente já conhecia um outro, né? Mas não era aquela amizade, né? Não tinha aquela coisa, igual a gente vê a outra primeira pessoa e a gente fala, se apaixonou, não. A gente era amizade mesmo. Era amizade minha, amizade dele. Tanto que quando ele foi falar comigo, né? Como ele mesmo falou, com o amigo dele, agitou, né? Pra ele ficar comigo. Ele tinha gostado de outra menina. E essa menina chegou pra mim e falou realmente que ele tinha mandado um monte de cartinha pra ela. Ela até falou assim, você quer as cartinhas? Eu falei, não, ele deu pra você, é seu, né? Depois que ela soube que a gente estava namorando. Eu falei, não, é seu, ele deu pra você. Aí ela falou assim, amém, mas aí depois que ele viu que não deu certo com a moça, ele veio pra mim. Mas aí ele veio pra mim. Cartinha, então era, de quantos anos? Você era adolescente ainda, então? Não, tinha 17 anos. 17 anos. Aquele tempo era tudo cartinha, né? Não tinha celular igual hoje em dia. Então, era tudo carta. A gente também, assim. Aí ela pegou e falou pra mim assim, você quer as cartas, o negócio que ele mandou pra mim? Eu falei, não, pode ficar em paz. Aí, só que antes disso, né, não deu certo com essa moça, ele veio pra mim. Aí ele chegou quando eu saí da igreja, a gente tinha acabado de sair do culto, a gente saiu do culto, né, nesse dia, né? Aí ele chegou pra mim e falou que queria falar comigo. Não, na verdade, o amigo dele falou assim, eu quero falar, o Roberto quer falar com você, né? Eu falei, amém, né? Só que nisso a gente falou como amigos, né? A gente perguntou um do outro, né, como é que tá, porque a gente não tinha visto mais depois daquele tempo de escola, né? Depois a gente não se vimos mais, foi aquele período que a gente se encontramos novamente. Aí ele conversou comigo, perguntou como eu estava, eu também perguntei, né, como ele concluiu o ano dele, tudo a gente foi conversando 4, 5 com o outro. anos então, depois, vocês se reveram mais ou menos? 7ª, a gente estudou a 7ª e 8ª, eu já estava no 3º. 3 anos depois. 3 anos depois. Aí ele pegou e a gente conversando, aí do nada ele perguntou, né, falou, eu me interessei por você, começou, né, falar aquele jeito dele, meio envergonhado, porque eu sou muito envergonhada, mas ele é mais, né? Então, assim, o nosso relacionamento foi um pouco difícil, porque eu tentei ser mais espontânea, porque eu vi que ele era mais fechado, mas ele falou bem, falou assim, porque eu gostei de você, tudo, a gente foi conversando.
E ele me chamou, pediu para namorar comigo, né? Só que até então, eu pensei assim, eu não vou falar assim já de imediato, né? Eu falei assim, eu vou pensar, eu falei para ele, eu vou pensar, eu vou te dar a resposta. Isso foi na quinta-feira, quando a gente fomos pro culto, né? E eu dei a resposta para ele no sábado. Aí eu falei assim, eu vou pensar. E nisso eu não queria dizer sim, porque eu tinha vindo de um relacionamento difícil, que eu já tinha passado por muitas coisas ali, então eu não queria me abrir para outra pessoa, né? Então eu me fechei para mim mesma, falei assim, eu não quero mais ninguém na minha vida, assim eu pensei, né? Aí eu fiquei nisso, só que nisso também eu tive a ajuda da minha prima, porque ela disse, Jaque, tenta ver se dá certo, porque se ele realmente, a gente vê que ele é um rapaz trabalhador, né, esforçado, e realmente ele quer, acho que ele quer algo sério com você, né? Ela falando comigo, conversando, me aconselhando, eu falei, mas eu E não sendo quero. da igreja, né, também ajuda bastante. Isso, exatamente, Ah. ela me aconselhando, tudo O falando. propósito de Deus, né? Porque vocês estavam na escola. Aí, Sim. olha onde vocês se encontraram, né? Na igreja. Sim, na né? Então, igreja. E aí, quando surgiu o pedido de casamento, noivado, como aconteceu esse momento na vida de vocês? Ah, foi bem depois. A gente namorou Foi. aqui uns 3 anos. Foi. Aí eu mudei para a cidade, né? Saí do Monte Cabrão, fui para Vicente de Carvalho. E aí minha mãe precisava de alguém para cuidar dos meus irmãos, que era pequeno, né? A gente trabalhava num sítio bem longe já. Era perto daquele túnel ali que vai pro Guarujá. Aí tinha que pedalar uns 15 quilômetros de bicicleta. Aí, tipo, minha mãe ia e só voltava à noite, né? Aí ela foi ajudar lá. Aí como a gente tinha um relacionamento bem difícil com meu padrasto, né? Igual eu contei o testemunho na igreja, aí eu resolvi sair de casa, né? Aí eu falei, vamos alugar uma casa e tudo mais, Deus vai nos ajudar. A gente era bem firme na igreja nessa época. Apesar que a gente estava no erro, assim, No erro. mas a gente era bem firme. Vamos nos consertar, né? Deus vai nos ajudar e vamos sair dessa. o se consertar é como o casal que vocês também viram do podcast passado, eles têm consertado. E o que ela falou foi isso. A partir do momento que se entregaram, porque assim, o casamento você tem que se entregar não só pro seu cônjuge, você tem que se entregar para Deus também, Verdade. né? Se você perceber, tem o Pai, Filho e Espírito Santo, mas no casamento é o marido, a mulher e Jesus, né? Então também tem uma trindade, então não tem como ser dois, sendo que também não sendo que o terceiro, que é o Espírito Santo, Jesus, Sim. enfim, não está no relacionamento. Verdade. E hoje, vocês têm quanto tempo de juntos, casados? Com tudo, a gente tem 15 anos, né? 15 anos junto. Não, com tudo 18 anos, mas 15 anos no papel casado. Isso. Que bacana, 15 anos. É história. Olha, né? Essa história para contar pra gente, qual foi a parte mais difícil do casamento de vocês? Qual foi a época mais difícil? Não, foi como quando a gente decidiu sair da minha mãe, né? Alugou a casa e aí nessa época eu já tinha saído da fazenda onde eu trabalhava com minha mãe e vendia lanche para caminhoneiro na bicicleta. Aí a gente casou no mês de agosto e aí a gente firmou na igreja de novo, né? Como já tinha casado tudo certinho. Aí em dezembro que Deus começou a abrir as portas grandemente. Eu já entrei na Uzi Minas que eu tô. Aí logo depois comprei a casa, que eu falei, lá eu não conseguia comprar casa no Guarujá, porque lá é bem difícil financiar casa na época, né? Os terrenos é meio irregular lá. E só tem terreno regular, tipo, perto da praia, lá, Enseada, que era bem caro, né? Aí um amigo meu que trabalhava na Uzi Minas comigo falou, por que tu não financia uma casa em Praia Grande? Tá bem, a cidade está crescendo, é bem mais fácil financiar. Aí eu não conhecia nada de Praia Grande, nunca tinha vindo pra cá, falei, aí eu peguei ela um dia de ônibus e vim nas imobiliárias, várias vezes, umas 3 vezes, e nenhuma dessas que deu certo. Deu certo. E na relação de vocês têm alguma coisa assim, alguma dificuldade que vocês passaram, de se conhecer? Quando casou foi mais difícil de se relacionar ou foi... Então, como uma coisa que ele esqueceu de falar, quando a gente casou, ele não tinha trabalho fixo, eu também não tinha. Então a gente vendia água no semáforo, né?
Quando ele não estava vendendo os lanches, né, nos caminhoneiros, ele me ajudava a vender água no semáforo, mas era praticamente assim, todo final de semana. A gente estava ali, nós dois, né, tinha um outro rapaz também que era junto com a gente, mas a gente sempre estava ali vendendo. Antes dele ter o trabalho fixo. Aí quando ele apareceu, o trabalho fixo, Deus abriu a porta, porque Deus já tinha essa promessa, né, na vida dele do trabalho. Mas Sim. ele teve que esperar e passar, né? Mas eu sempre estava ali com ele. Vai chegar o tempo de Deus, vai chegar o tempo. Tanto que ele foi chamado a primeira vez, não conseguiu. Aí na segunda ele conseguiu entrar lá na usina. Então assim, esse foi o período do começo. Mas após a gente ter casado, tudo, assim, a gente, igual ditado, ele já veio numa família difícil, eu também já vi numa família difícil, né? Então assim, muitas coisas, né, que a gente passou, ele também passou. Então foi um difícil assim porque a gente é um casal, né? A gente se uniu. Então, um com alguma coisa, outro com a mesma, totalmente diferente. Isso. Então assim, pra gente tentar entender o outro foi um pouco difícil no começo, porque ele tinha os problemas dele, eu tinha o meu, então assim, eu acho que foi depois dos 4 para 5 anos que a gente começou a ter as crises, né? A crise no relacionamento, e não foi fácil, porque realmente assim, eu estava na igreja, porém eu não estava firme, né? Não vai acreditar, você está na igreja, mas não está com Cristo. Eu era dessa forma, eu estava na igreja, mas não estava com Cristo. Porque depois, quando eu estava no meu ministério lá, vim para cá, foi totalmente diferente, outro ministério. Então, eu meio que me abalei, não me firmei totalmente e fiquei com o pé no mundo e o pé na igreja. Então, isso que aconteceu. Então, veio muitas coisas ao mesmo tempo na nossa vida. E no começo do relacionamento, também a gente foi muito criticado, né? Que a gente era muito novo, tinha 21 anos, ela 20. E todo mundo falava, vai casar tão novo, não tem trabalho, não tem uma Muito casa. novinho. Minhas tias, minha A mãe, história de vocês todo é muito mundo. parecida com a nossa. Muito. Vocês são bebê para casar nessa idade. Eu tinha 20, né? E você tinha 18. Nossa, É, bem a legal. gente pegamos um ônibus para ir para a divisa de Rio para Minas. Só com tapué e colher praticamente. E roupa. A gente chegou lá nu e cru também. Pois é, mas é tudo muito gratificante hoje, né? Gratificante, Porque hoje a gente olha para trás e fala, nossa, olha o tanto de coisa que nós passamos, né? Verdade. É muito bom. E a gente se identifica com os casais, que sempre, todo casal se identifica com alguma coisa. E uma coisa que eu sempre falo para Deus, para quem a gente tem uma oportunidade de falar, eu falo que a gente nunca regrediu, a gente sempre está subindo um degrau. Mas assim, se por acaso isso acontecer, o mesmo erro sendo de um acaba sendo dos dois, né? E também falando sobre isso, uma pergunta muito comum, área financeira, eu acho que vocês já vão até responder na lata, financeira, material, sentimental, no casamento, ou até mesmo na área espiritual, desses 18 anos, qual uma dessas áreas que vocês tiveram mais dificuldade para lidar com vocês dois juntos? Eu acho que foi a sentimental. Sentimental? Sim. No começo foi a financeira, mas ao decorrer do nosso casamento a gente foi percebendo que foi a sentimental. Então foi coisas que a gente teve que saber lidar um com o outro, né? Entender, compreender e assim a gente vencer juntos. E você, acha a mesma coisa? Acho que é a mesma coisa. Porque no começo era dificuldade financeira, né? Que a gente não tinha nada. Aí Deus nos ajudou, mas depois veio as crises, né? É que assim, o que eu acho que não tem muito espaço para poder ter uma outra crise. Eu acho muito difícil um casal passar por duas crises ao mesmo tempo. Sim. Acho que é uma de cada vez, né? Deus permite, não adianta. Deus permite. Por quê? Não adianta ter uma bênção sem uma luta, uma provação. Porque como é que a gente vai saber lidar com aquilo ali, né? Então, basicamente isso daí mesmo. E qual foi a melhor conquista de vocês? Vocês podem dizer, poxa, foi a minha melhor conquista, a minha melhor vitória, esse tempo que vocês estão juntos. Quer falar? Eu acho que foi assim, as nossas lutas diárias para conquistar aquilo que a gente quer, né? Tudo foi chegando assim, quando a gente
passou por tudo aquilo, aquela crise que a gente tivemos, a gente foi assim, a gente não deixou de estar sempre um ajudando o outro, independente do que a gente estava passando. A gente sempre via as bênçãos de Deus assim vindo sobre a nossa casa. Então o que a gente sempre colocava ali, vamos lá que vai dar certo, a gente sempre dava certo. E o Senhor sempre abria, dava providência. Então eu acho que foi a área financeira assim, que foi uma área que a gente nem percebeu, o Senhor foi nos abençoando. E o que eu percebi vocês falando foi apenas um passo, né? Sim. Eu percebi que vocês deram Sim. para que as coisas de Deus vinham se ajeitar, né? Se Sim, encaixar na verdade. vida de vocês. Isso é bênção. Você também concorda? Concordo. Porque tem uma passagem na Bíblia que antigamente eu lia bastante, né? Que aquela passagem de tirar a pedra, né? E quando a gente estava no erro, a gente falou, a gente tem que tirar essa pedra aqui para Deus agir no nosso meio. E quando a gente se acertou, casou e saiu do meio da minha família, foi assim que Deus começou a agir no nosso casamento. Foi igual a gente mesmo. Isso depois eu vou contar com mais detalhes. Um jantar ou um seminário que a gente fazer, que eu fui de Malicuia para morar na minha sogra. Ela desacreditou. Quando eu falei, não, eu vou sair dos meus pais. Aí eu fui. E só que assim, como a gente sempre gostamos de trabalhar com casais, né? Então eu meio que já sabia, a gente já sabia, tipo assim, como a gente lia e pesquisava, então vamos fazer assim, não pode fazer isso. Mas sempre tem sempre tem aquela preguiça que o diabo coloca, aquela coisa, deixa assim, tá bom assim. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Mas isso daí é uma pedra que muitas vezes a gente mesmo coloca, né? Que você falou. E infelizmente nós vamos ter que tirar. Né? Então não é mais fácil a gente nem colocar aquela pedra? Mas e aí? Como é que quem vai falar pra gente não coloca essa pedra, sendo que a gente não tem conhecimento, não tem estudo, a gente é novato, casamos agora, namoramos agora, né? E quer fazer mais perguntas? Não? Então, vocês viram que é muito rápido, né? Mas quando vai ver, já tá dando quase 20 minutos. A conversa é boa. Deixa eu falar um detalhe aqui, Pode falar. diferente do que eu estava falando. As bênçãos também, assim, não foram só materiais, mas também os filhos, né? Porque quando veio os filhos, a gente vê assim que Deus dava tudo prover na hora, né? A gente pensava assim, meu Deus, da onde vai vir, como que vai acontecer? E ali Deus provia tudo assim na hora. Então, assim, referente ao material também foi os filhos também. Fala Deus... um pouco sobre as filhas de vocês. Como que elas são? Assim, Puxou o pai, puxou a mãe. Então, a minha mais velha, eu acho que puxou a mim um pouco assim, porque eu era muito assim, questão em... Quando a pessoa fala com você, ela fica ali, né, no canto dela, mas toda vez ela fica, já sei, mãe. Eu era sempre assim. Então, assim, um pouco eu me identifico com ela, porque ela não é aquela criança teimosa, a gente fala com ela, mas ela quer debater um pouco comigo. Sim, Questão, sim. às vezes eu falo com ela, não é assim, mãe. E a minha mais nova é mais quietona dela, só que ela é bem bagunceira, né, bem arteira, assim. E eu já vejo que puxou mais o gênero do pai. Que ela é quietona, assim, mas ela é bem arteira. A Ashe puxa um pouco de mim na inteligência, que ela é bem inteligente. Ela é. Matemática eu adoro, ela Sim. adora também matemática. Sozinha ela já aprende ali, Ela é aprendeu bem- rapidinho as contas, decora. E questão ela é super dinâmica também, tá fazendo vídeo, gosta disso, né? Sim. É a mais velha? Mais velha. Mais velha. TikTok, Facebook, no status dela ela coloca os vídeos lá. Quantos do anos tem culto. elas? 10 Tem anos. 10 A outra anos. 6. E a outra puxou minha vergonha, eu acho. Até hoje ela quietinha ali. Minha mãe disse que eu vim falar que eu tinha 6 anos, né? Em público assim. Aí acho que ela puxou isso de mim também. Eu era muito tímido também. Eu era tão tímido que eu era gago. Eu era gago mesmo, assim, de as palavras nem sair direito. E agora eu tô falando público, fazendo podcast, tocando nos É bem lugares. assim mesmo. As É bem pessoas assim chegavam em mesmo. casa, eu me escondia, podia ser quem for. Só depois, às vezes a minha mãe falava assim, não, é fulano de tal. Aí eu saía do quarto. Sim.
né, Roberto, qual é a mensagem que você deixa para os casais? A mensagem que eu deixo é sempre se apegar com Deus, né? Independente da crise que está passando, da dificuldade financeira, sempre colocar Deus em primeiro lugar. É, orar sempre, juntar os dois, sempre que tiver uma questão financeira ou resolver alguma coisa, sempre estar os dois conversando, porque não adianta um tomar a decisão e o outro depois ficar sem saber, você tomou sem me comunicar, sempre estar em sintonia o casal, né? Junto com os filhos, tudo que for fazer, tá unido ali o casal e sempre Deus em primeiro lugar. Para essas mulheres aí que estão em casa, que estão vendo nosso vídeo, mulheres que podem estar passando por uma dificuldade no seu relacionamento, qual o seu recado para elas no dia de hoje? Então, o meu é mais referente ao emocional, né? Porque a mulher é muito emocional, né? A mulher vai muito no sentimental, né? Muito chorona. Então, assim, realmente, às vezes o homem não compreende um pouco, às vezes, a mulher. Então, assim, a questão que eu deixo, assim, não é a gente julgar o homem, dizer, ele não entende a gente, mas, assim, é procurar conversar, né? O diálogo entre os dois, independente do que estão passando, se é financeiro, se é crise emocional, se é no casamento, o que for, é sempre os dois, né, sentar, conversar e tentar resolver, né. E é aquilo, muitas vezes que a gente vai ver no casamento, né, eu tenho a minha questão dos meus defeitos, ele tem o dele. Se ele não muda, eu não mudo, né, então assim, a questão é, a gente não tem que esperar o parceiro mudar, a gente tem que mudar nós primeiramente. Se quer que o parceiro mude, a gente tem que mudar a nós mesmos para ver a mudança, independente do que seja. Mudar você primeiro para o próximo, né, ver a sua mudança e mudar também. Então esse recado que eu deixo, independente da situação, da crise, né, que estejam passando. Né, e se apegar com Deus também, porque é Deus que é o nosso alicerce. Né, tudo que a gente passa, independente do que a gente venha passar no casamento, Deus é o nosso alicerce. Com Ele a gente vence. Gente, então esse foi mais um podcast, tá? E espero que vocês se identifiquem com esses casais que a gente está trazendo aqui. Basicamente, eu e a Renata, a gente se identifica muito com eles porque pelo começo, né, da nossa trajetória foi basicamente a mesma coisa. Lógico que trilhou um caminho diferente, mas às vezes você vai se identificar. O começo deles foi igual ao meu, o meio deles foi igual ao nosso, né? O que a gente está vivendo agora é a mesma coisa que eles, então apreciem o vídeo, vejam com carinho e compartilhem nas redes sociais, né? Porque eu creio que esses vídeos estão alcançando muitas pessoas, muita gente que está precisando, casais que estão precisando, às vezes até mesmo famílias. Porque às vezes o casal pode estar com a vida toda abençoada, mas às vezes os filhos estão com problema e eles se expõem aqui e às vezes eles já passam por dificuldade, né? Às vezes a dificuldade que eles passaram foi com os filhos, com financeiro, material, então você vai saber lidar com essa situação fazendo o que eles fizeram, porque aqui não é brincadeira, aqui é uma mensagem do Espírito Santo mesmo que está direcionada para você, amém? E é como ele falou, nós vencemos com Cristo, né? A partir do momento que nós convidamos o Senhor para fazer parte da nossa vida, tudo muda, né? E o que eu deixo para você, mulher, como a nossa irmã mesmo falou, né? Nós não devemos desistir. Nós mulheres somos as mulheres sábias dentro de casa, né? O que eu trago para você, mulher, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Né? Tudo tem um jeito, tudo tem o seu jeito para se ajeitar. Basta eu e você, né, nós temos que querer para o Senhor poder trabalhar nas nossas vidas. Que este vídeo, que o testemunho de vida deste casal, você mulher, você homem que está em casa, que está vendo esse vídeo, que às vezes está com dificuldade no relacionamento, falta de confiança, falta de amor, né? Convido o Senhor para fazer parte da sua vida, do seu relacionamento. Se acabou o amor, você pode buscar o amor novamente, pede para o Espírito Santo acender essa chama novamente no casamento de vocês e que vocês tenham se identificado, como o meu esposo mesmo falou. Pode ser que você se identificou com o começo, o meio do testemunho de vida deles. O que mais bonito é quando o casal ele permanece,
Eles não desistem, por mais que passam lutas, dificuldades, como todos nós passamos. Temos momentos de altos e baixos no nosso casamento, temos lutas, temos crises, mas em todo momento não desistimos, né? O Senhor conosco, nós conseguimos, nós vencemos. Então que você venceu cansada, né? Através desse bate-papo maravilhoso que foi estar com eles nessa noite, mais um casal abençoado aqui do nosso ministério. Então é o que nós deixamos para vocês nesse dia abençoado, amém? Isso aí. Fechou. Ai, Deus. É bem